Quando Ricardo descobriu o que seu cachorro fazia todas as vezes que ele saía de casa, sua primeira reação foi raiva. Mas quando soube a verdade, ele percebeu que Max havia salvado a vida de sua esposa. Esta história vai mudar completamente a forma como você vê os animais. Se você tem um pet, precisa assistir até o final desta história. E se ainda não se inscreveu no canal, clique no botão vermelho agora. Você não vai querer perder as próximas histórias incríveis que temos preparadas. Nossa história se passa em Porto Alegre, com Ricardo e Mariana, um casal casado há 5 anos. Ricardo trabalhava como analista financeiro em uma grande empresa, enquanto Mariana era professora de ensino fundamental. Eles viviam uma vida tranquila em um apartamento de 2 quartos em um bairro residencial da cidade. Há 2 anos, durante um passeio no Parque da Redenção, eles se depararam com uma feira de adoção de animais. Foi lá que conheceram Max, um Golden Retriever de apenas 6 meses, com olhos dourados que pareciam enxergar além da superfície. O cachorro havia sido abandonado e precisava de uma família. Ricardo inicialmente hesitou. Nunca havia tido um animal de estimação, mas Mariana se apaixonou instantaneamente pelo filhote. Desde o primeiro dia, Max demonstrou uma conexão especial com Mariana. Ele a seguia pela casa como uma sombra dourada, dormia aos seus pés todas as noites e parecia entender cada mudança de humor dela. Quando Mariana estava triste, Max encostava a cabeça em seu colo. Quando ela ria, ele balançava o rabo com alegria contagiante. Era como se existisse uma comunicação silenciosa entre os dois. Nos primeiros meses, Ricardo achava aquilo fofo. Via como Max trazia alegria para Mariana, como ela sorria mais desde que o cachorro chegou. Mas com o passar do tempo, essa proximidade começou a incomodar. Max não era apenas carinhoso, ele era obsessivo com Mariana. O comportamento que mais chamava a atenção acontecia sempre que Ricardo saía para o trabalho. Todas as manhãs, a mesma rotina se repetia. Ricardo pegava a pasta, dava um beijo de despedida em Mariana e saía. O som da porta batendo ecoava pelo apartamento, seguido dos passos dele se afastando pelo corredor. E então, Mariana e Max desapareciam no quarto. Por horas, a casa ficava em silêncio absoluto. Quando Ricardo ligava durante o dia para falar com a esposa, ela sempre demorava para atender. Dizia que estava descansando, que Max estava fazendo companhia. Mas havia algo na voz dela, uma tranquilidade excessiva que Ricardo não conseguia explicar. Max também havia mudado seu comportamento com Ricardo. Antes, o cachorro corria até a porta quando o ouvia chegando, balançando o rabo e pedindo carinho. Agora, mal levantava a cabeça quando Ricardo entrava em casa. Continuava deitado ao lado de Mariana, apenas observando o marido com olhos atentos, como se estivesse avaliando cada movimento. Durante as refeições, Max se posicionava sempre entre a cadeira de Mariana e a de Ricardo. À noite, quando iam dormir, o cachorro subia na cama e se deitava bem no meio, com a cabeça sempre próxima ao corpo de Mariana. Ricardo várias vezes tentou tirá-lo dali, mas Mariana sempre interferia, dizendo que Max estava acostumado assim. Numa tarde de sexta-feira de março, tudo mudou. O sistema da empresa onde Ricardo trabalhava apresentou uma falha grave, paralisando todas as operações. O gerente liberou todos os funcionários mais cedo. Ricardo decidiu não avisar Mariana. Queria fazer uma surpresa, talvez sugerir um jantar romântico ou uma ida ao cinema. Subiu as escadas do prédio em silêncio, girou a chave na fechadura com cuidado e empurrou a porta devagar. A casa estava no silêncio habitual daqueles horários. Caminhou pelo corredor na direção do quarto, esperando encontrar Mariana talvez lendo um livro ou assistindo televisão. Mas quando empurrou a porta do quarto, a cena que viu o deixou completamente paralisado. Mariana estava deitada de lado na cama com a blusa levantada até a altura das costelas, expondo parte da barriga. E Max estava curvado sobre ela, lambendo insistentemente a mesma região do abdômen. Sempre o mesmo lugar, sempre com a mesma dedicação metódica e cuidadosa. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz filtrada da cortina. O som úmido e constante da língua do cachorro
ecoava no ambiente silencioso. Ricardo ficou imóvel no batente da porta, sem conseguir processar o que estava vendo. Sua respiração ficou acelerada. O coração disparou, mas ele não conseguia se mover, nem falar. Mariana, ao perceber a presença dele, virou o rosto lentamente. Não se assustou, não gritou, não tentou se explicar. Apenas puxou a blusa para baixo com naturalidade e disse com voz calma: "Oi, amor. Você chegou cedo, estava só descansando. Max sempre faz isso, me ajuda a relaxar." Mas para Ricardo, nada daquilo parecia normal ou relaxante. Ele recuou, fechou a porta devagar e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Sentou-se na sala tentando entender o que havia acabado de presenciar. Tentou racionalizar, encontrar uma explicação lógica, mas a imagem não saía de sua cabeça. Nos dias seguintes, Ricardo começou a prestar atenção em outros comportamentos que antes passavam despercebidos. Max realmente só se aproximava dele quando Mariana estava presente. Quando estavam sozinhos, o cachorro se mantinha distante, quase desconfiado. Era como se Ricardo fosse um intruso em sua própria casa. O cachorro também havia perdido o interesse pela comida quando Mariana não estava por perto. Pela manhã, quando ela saía para trabalhar antes de Ricardo, Max ficava parado ao lado do pote de ração sem comer nada. Só se alimentava quando ela retornava. Durante a noite, a situação ficou ainda mais desconfortável. Max subia na cama e se posicionava sempre entre os dois, mas com o corpo voltado para Mariana. Várias vezes, Ricardo acordou de madrugada e encontrou o cachorro lambendo novamente a mesma região da barriga da esposa, que permanecia dormindo tranquilamente. A gota d'água aconteceu numa quinta-feira à noite. Ricardo, tentando reconquistar já a intimidade com a esposa, sugeriu uma viagem romântica para a Serra Gaúcha no final de semana. Apenas os dois, para conversarem e se reconectarem como casal. A resposta de Mariana foi imediata e categórica. "Não posso deixar Max sozinho, Ricardo. Você sabe que ele não fica bem sem mim. Da última vez que viajamos, ele ficou doente. Não vou arriscar de novo." Ricardo insistiu. Disse que poderiam deixar o cachorro com a irmã dele, que sempre cuidava bem de animais. Mas Mariana foi irredutível. Se fosse para viajar, Max iria junto. E a conversa morreu ali. Naquela mesma noite, quando Ricardo saiu do banho, encontrou Max deitado exatamente em seu lugar na cama. O cachorro estava com a cabeça apoiada no travesseiro de Ricardo, como se tivesse tomado posse daquele espaço. E mais uma vez, estava lambendo a barriga de Mariana, que assistia a algo no notebook como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi nesse momento que Ricardo chegou ao seu limite. No dia seguinte, sábado de manhã, ele tomou uma decisão drástica. Enquanto Mariana ainda dormia, preparou o quarto dos fundos do apartamento, um espaço que antes servia como escritório. Colocou a caminha de Max, os brinquedos, os potes de água e ração. Depois, com voz firme, mas tentando soar carinhoso, levou o cachorro para lá. "É só temporário, Max. Você precisa aprender alguns limites", disse, fechando a porta. Quando Mariana acordou e descobriu o que havia acontecido, a reação foi explosiva. Ela gritou com Ricardo como nunca havia gritado antes. Disse que ele estava com ciúmes doentios de um animal, que estava sendo ridículo e paranoico. Chamou-o de controlador e insensível. "Max é parte desta família há 2 anos, Ricardo. Ele não é apenas um cachorro. Ele me entende, me conforta. E você quer tratá-lo como um prisioneiro por causa dos seus ciúmes bobos." Mas Ricardo não recuou. Disse que a situação havia ultrapassado todos os limites de normalidade, que aquilo não era saudável para nenhum dos três. O que aconteceu depois foi absolutamente devastador. Max, confinado no quarto dos fundos, entrou, em um estado de depressão profunda. No primeiro dia, ele chorou e arranhou a porta por horas. No segundo dia, ficou apático, deitado em um canto, sem reagir a qualquer estímulo. No terceiro dia, parou completamente de comer e beber água. Mariana implorava para Ricardo libertar o cachorro, mas ele se mantinha irredutível. Acreditava que era necessário quebrar aquela dependência doentia, mas estava redondamente enganado. Na
Semana seguinte, o estado de Max se deteriorou rapidamente. O cachorro, que antes era cheio de energia e vida, agora parecia uma sombra de si mesmo. Estava visivelmente mais magro, com o pelo opaco e os olhos sem brilho. Não respondia quando chamado, não demonstrava interesse por nada. Foi numa manhã de terça-feira que Ricardo percebeu que havia ido longe demais. Ao entrar no quarto para colocar comida, encontrou Max deitado de lado, com respiração irregular e fraca. O cachorro mal conseguia levantar a cabeça. Desesperado e tomado por um sentimento avassalador de culpa, Ricardo pegou Max nos braços. O animal estava assustadoramente leve e correu para o carro. Durante todo o trajeto até a clínica veterinária mais próxima, ele não parava de falar com o cachorro pedindo desculpas, prometendo que tudo ficaria bem. Na clínica, foi atendido rapidamente. O estado de Max exigia cuidados imediatos. Uma assistente pegou o animal nos braços e o levou para a sala de emergência, enquanto Ricardo preencheu a ficha com as mãos tremendo. Depois de 1 hora que pareceu eterna, o veterinário, Dr. Santos, um homem de uns 50 anos com expressão séria, mas gentil, chamou Ricardo para uma conversa particular. "Preciso entender exatamente o que aconteceu", disse o doutor. "Max está desidratado e emocionalmente abalado. Mas antes de tratá-lo, preciso saber o contexto completo." Ricardo, sem esconder nada, contou toda a história desde o início. Falou sobre o comportamento obsessivo de Max com Mariana, a constante vigília, o fato de dormir colado a ela e, principalmente, sobre o hábito insistente de lamber sempre a mesma região da barriga da esposa. O veterinário escutou tudo com atenção crescente. Quando Ricardo terminou, esperando talvez uma risada ou um comentário sobre paranoia, o que ouviu foi algo que gelou seu sangue. "Senhor Ricardo, os cães têm sentidos que nós humanos jamais compreenderemos completamente. O olfato deles é milhares de vezes mais apurado que o nosso. Eles conseguem detectar mudanças químicas mínimas no corpo humano, inclusive alterações que podem indicar doenças em estágio muito inicial." O doutor fez uma pausa, observando a expressão de choque no rosto de Ricardo. "Já atendi vários casos ao longo da minha carreira em que cães demonstraram comportamentos focados como o que você descreveu. Em muitas dessas situações, descobrimos posteriormente que o animal estava tentando alertar sobre algum problema de saúde. O comportamento de Max, lamber sempre o mesmo local, a obsessão em não se afastar da sua esposa, não é comum, mas quando acontece, geralmente tem um motivo." Ricardo sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. "Doutor, o senhor está sugerindo que... Estou sugerindo que sua esposa faça uma consulta médica urgente, especificamente que examine a região onde Max costuma lamber. Pode não ser nada, mas se for algo, o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte." Ricardo saiu da clínica em estado de choque. Max ficaria internado por alguns dias, recebendo fluidos e cuidados para se recuperar da desidratação e do trauma emocional. No caminho para casa, ele ensaiava como contaria tudo para Mariana, como pediria que ela fizesse os exames sem soar como um lunático. Quando chegou em casa, encontrou Mariana na sala sentada no sofá com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela havia passado o dia inteiro pensando em Max, se culpando por não ter insistido mais para libertá-lo. Ricardo se sentou ao lado dela e, com voz embargada, contou palavra por palavra a conversa que teve com o veterinário. Explicou sobre a capacidade olfativa dos cães, sobre os casos que o doutor já havia presenciado, sobre a recomendação urgente de fazer exames médicos. Mariana ouviu tudo em silêncio. Quando Ricardo terminou, ela ficou parada por longos minutos processando as informações. Finalmente, disse em voz baixa: "Se existe essa possibilidade, eu preciso investigar. Por Max, por você, por mim." No dia seguinte, Mariana marcou uma consulta com um ginecologista. Explicou que estava sentindo alguns desconfortos abdominais e queria fazer um check-up completo. Não mencionou o cachorro. Como explicaria algo tão surreal? O médico, Dr. Ferreira, fez um exame clínico inicial e pediu alguns exames: ultrassonografia, exames de sangue
e uma ressonância magnética da região pélvica. Disse que provavelmente não era nada, mas que era importante investigar qualquer sintoma. A espera pelos resultados foi torturante. Mariana tentava manter a rotina normal, mas sentia um peso constante no peito. Ricardo, consumido pela culpa de ter duvidado de Max, passava horas visitando o cachorro na clínica. Max havia melhorado fisicamente, mas ainda parecia abalado emocionalmente. Uma semana depois, numa manhã de sexta-feira, o telefone tocou. Era o consultório do Dr. Ferreira. A secretária pediu que Mariana comparecesse o mais rápido possível para conversar sobre os resultados. Mariana chegou ao consultório com as mãos frias e o coração disparado. O Dr. Ferreira a recebeu com expressão séria, mas tranquilizadora. Mariana, a maioria dos seus exames está normal, mas a ressonância magnética mostrou algo que precisa da nossa atenção. Há uma pequena massa no ovário esquerdo, muito pequena, quase imperceptível. É exatamente na região onde você disse sentir os desconfortos. O mundo pareceu parar ao redor de Mariana. É um tumor? Sim, mas aparentemente em estágio muito inicial. Vou encaminhá-la para um oncologista, mas pela localização e tamanho, as chances de um tratamento completamente eficaz são excelentes. O importante é que descobrimos cedo. Era exatamente na região onde Max lambia insistentemente todos os dias. A cirurgia foi agendada para a semana seguinte. Era um procedimento delicado, mas não extremamente complexo devido ao estágio inicial do tumor. Mariana ficaria internada por 3 dias para observação e recuperação. Na manhã da cirurgia, antes de sair para o hospital, eles foram buscar Max na clínica. O cachorro havia se recuperado fisicamente, mas ainda parecia diferente, mais calmo, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Quando Max viu Mariana, seus olhos se iluminaram pela primeira vez em semanas. Ele correu até ela, mas de forma mais controlada que antes. Encostou o focinho na barriga dela uma última vez, como se estivesse se despedindo, e depois se afastou e sentou ao lado de Ricardo. Era como se ele soubesse que sua missão estava cumprida. A cirurgia durou pouco mais de 3 horas e foi um sucesso completo. O tumor foi removido com margem de segurança e os exames feitos durante o procedimento confirmaram que não havia metástase. Mariana estava oficialmente curada. Quando ela voltou do hospital 3 dias depois, Max a recebeu de forma completamente diferente. Correu até ela com alegria, mas sem a obsessão anterior. Cheirou-a cuidadosamente, como se confirmasse que estava tudo bem, e então se deitou tranquilamente no tapete da sala. Pela primeira vez em meses, Max dormiu a noite inteira sem vigilância, sem alerta. Era um sono profundo, tranquilo, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Esta história nos ensina algo profundo sobre a conexão entre humanos e animais. Max não era apenas um cachorro grudento ou ciumento. Ele era um detector vivo, um anjo de 4 patas que usou todos os seus instintos para salvar a vida da pessoa que mais amava no mundo. Os cães enxergam, cheiram e sentem muito além do que nossa limitada percepção humana consegue captar. Eles são capazes de amor incondicional, dedicação absoluta e instintos que às vezes beiram o milagroso. Ricardo aprendeu da forma mais difícil que nem sempre entendemos os sinais que estão bem na nossa frente. Quase perdeu Max por orgulho e incompreensão. Quase perdeu Mariana por não conseguir enxergar além de suas próprias inseguranças. Hoje, 3 anos depois, Mariana está completamente curada. Faz exames regulares e está em perfeita saúde. Max continua sendo carinhoso com ela, mas nunca mais demonstrou aquele comportamento obsessivo. É como se ele soubesse que o perigo passou. E Ricardo aprendeu a respeitar e admirar a inteligência animal de uma forma que nunca imaginou possível. Ele entendeu que Max não era seu rival, era seu parceiro na missão de proteger Mariana. E você? Acredita que os animais têm essa capacidade especial de perceber coisas que nós não conseguimos? Seu pet já demonstrou algum instinto que te surpreendeu? Deixe sua história nos comentários, queremos ler cada uma delas. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, deixe seu like,
e compartilhe com quem você acha que precisa ver isso. Quantas pessoas você conhece que têm pets e poderiam se beneficiar desta reflexão? E se ainda não é inscrito, no canal clique no sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Toda semana trazemos relatos reais que vão fazer você repensar a vida. E já que você chegou até aqui e claramente gosta de histórias que mexem com as emoções, que tal assistir nossa próxima história? A enfermeira que descobriu um segredo terrível no hospital. Uma história que vai te deixar grudado na tela do começo ao fim. Obrigado por assistir, por fazer parte da nossa comunidade e até a próxima história.